Agora, falando do último da lista, Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Tem um quadro dele aqui no escritório. Cadê? Exato, tem vários quadros dele não, no ainda escritório. não, mas vai ter. Enfim, contando brevemente a biografia do Gorbachev, a família dele era uma família de kulaks, se não me engano, na Ucrânia, só que eles são deportados na primeira leva de deportação da parada do Stalin. Então ele dá muita sorte de não estar na Ucrânia quando tem as fomes, sabe? Enfim, aí eles vão lá para uma região que é tipo o sul da Rússia, basicamente, hoje em dia. O pai ou avô dele acaba conseguindo virar tipo chefe de uma das fazendas coletivas, de um kolkhoz lá que tem na Rússia. E parece que o kolkhoz era extremamente bem gerido, assim. O kolkhoz da família do Gorbachev, assim, né, era um kolkhoz modelo. Era o kolkhoz modelo, exatamente. E o pai dele era um cara justo, etc. Enfim, na pesquisa eu me deparei com um cara que é um dos maiores pesquisadores do Gorbachev, que ele gosta muito do Gorbachev, ele faz meio que todo um perfil psicológico dele, como sendo um cara que, tipo, foi crescido num lar de pessoas muito justas, etc, sabe? Eu acho curioso, não sei até que ponto é verdade ou não, mas tem esse relato aí. E o Gorbachev, ele era muito inteligente, igual várias outras pessoas da lista, então o Gorbachev era claramente muito inteligente, o Khrushchev, por mais que não fosse muito educado, ele era muito competente, inteligente também, o Stalin, o Ho Chi Minh e o Lenin também. E o Gorbachev, então, ele começa a demonstrar meio que a aptidão dele para as coisas intelectuais desde o começo, ele entra para o Partido Comunista Juvenil que tinha, ele vira um líder, aí disso ele vai estudar em Moscou, pra virar, tipo, advogado, ele é estrela em Moscou também, aparentemente o Gorbachev era um gênio. Pô, que isso. Exato, E aí, e ele era muito bom em puxar saco também, sabe? Eu ia falar isso, quão bonzinho ele pode ser pra ter... Não, ele era extremamente puxar saco também. Ah, tá. Sabe? E aí, cara, enfim, ele consegue subir muito rápido dentro do Partido da União Soviética porque ele era muito inteligente e ele era bom em mostrar isso para as outras pessoas, sabe? E puxar saco das pessoas, etc. E parece que ele lê o discurso secreto do Khrushchev e isso impacta muito ele, sabe? Que ele fica meio... Segundo a principal fonte que eu usei como pesquisa, o Gorbachev, ele acreditava na parada do comunismo funcionar porque, pela experiência que ele teve na fazenda coletiva lá que a família dele administrava, entendeu? E ele via que lá funcionava sem grandes tiranias, sabe? E ele acreditava nisso, ele acreditava que o comunismo deveria funcionar sem grandes tiranias. Então, as pessoas que dizem que o Gorbachev não é comunista são ignorantes num nível extremo, assim. O Gorbachev era obviamente comunista, ele foi comunista até o final. Inclusive, as várias entrevistas que ele dá depois que a União Soviética cai, ele fala que ele continua sendo comunista até o final da vida, entendeu? Mas enfim. E aí, cara, o que acontece? O Khrushchev, ele é deposto pelo Brezhnev, que a gente já falou, que ele dá o golpe já velho, e ele fica muito velho no final do governo dele. Então, quando o Khrushchev cai, quando o Brezhnev cai, que é no começo da década de 80, se eu não me engano, ele já estava muito velho. Você vê as fotos do Brezhnev, ele parece um vovô muito, tipo, de Alzheimer, assim, destruído já. Sobrancelha dele até metade da testa. Ele claramente um cara meio esclerosado, assim, com Alzheimer muitíssimo avançada. E aí, a União Soviética estava só declinando e o sistema da União Soviética dependia muito do líder fazer coisas. Porque o cara que criou o modelo era o Stalin, que era essa pessoa por excelência, é o cara que fazia tudo, sabe? Então, se o líder era um cara que não conseguia fazer nada, a União Soviética meio que não andava, sabe? Não é igual os Estados Unidos hoje, que tipo, o Joe Biden ele é um velho que tem sinais de demência, de incapacidade intelectual e etc. Só que os Estados Unidos está andando. Tá andando bem? Não sei, mas tá andando. Agora imagina num sistema que tudo dependesse do líder e o líder tivesse a capacidade intelectual que o Biden tem hoje. Baseado tudo no socialismo, né, da União Soviética, era baseado em decisões centralizadas, né? Exato. Então era tipo até o topo mesmo, né? Exato. E aí, enfim, quando o Brezhnev cai, a pessoa que assume é o Andropov, que era o líder da KGB na época, já era KGB nesse momento. E o Andropov, ele gostava muito do Gorbachev, se eu não me engano, é o próprio Andropov que coloca o Gorbachev no Politburo lá, que é o líder... Eu não tenho certeza se o nome é Politburo, mas é tipo o comitê mais alto político da União Soviética, pra você ver como o Gorbachev era bom em puxar saco também, porque o Andropov era um cara meio autoritário, tipo, contrário às coisas que ele acreditava. Supostamente o Andropov era um cara muito inteligente, assim, também muito preparado. Não, peraí, também todo mundo era inteligente na União Soviética? Não, todo mundo era gênio nessa porra da União Soviética, Mentira, parceiro. cara. E aí, só que o Brezhnev morre muito tarde, então o Andropov assume, ele já tá velho também, sabe? Ele era tido como sucessor. Quando ele assume, ele tá muito velho, ele tem um problema lá de aneurisma cerebral, sei lá o que, ele fica gaga super rápido, ele morre, beleza. Aí,
os caras estão tipo, mano, a gente botou 2 velhos, tá ligado? Quem a gente coloca? Só que eles não conseguem chegar num nome consenso, não conseguem chegar num consenso, colocam um cara chamado Chernenko, que você provavelmente nunca ouviu falar. Só quem é muito fã da União Soviética, de estudar a União Soviética, já ouviu falar do Chernenko. Que ele é mais um velho. Ele é um cara muito velho e se você for pesquisar a idade desses caras, eles tinham tipo 70 e poucos anos. Só que nessa época, nas condições de saúde da União Soviética, os caras vivendo vidas, enfim, de extremo luxo, não faziam exercício nenhum e tal. Um cara de 70 anos na União Soviética de 1980 é diferente de um cara de 70 anos hoje. É como se fosse um cara de 85 anos pra cima, entendeu? Pra cima. E aí, enfim, ele também não faz nada. Aí, beleza. Passou 3 líderes velhos que não conseguiam fazer nada pra melhorar a União Soviética e a União Soviética só tava piorando, entendeu? E aí, cara, o Gorbachev, ele tava no Politburo, ele era o único cara no Politburo, se eu não me engano, com menos de 70 anos. E ele tinha, tipo, 50, cravado, assim. Ele era bem jovem. E aí, um dos caras lá, dos velhos mais poderosos, gostava dele, porque todo mundo gostava dele, aparentemente, e resolve votar nele. E aquele cara era levemente um cacique, e aí todo mundo vota nele, beleza, o Gorbachev assume. E aí, imediatamente ele começa o negócio da perestroika e da glasnost, que é uma coisa que eu não sei se a galera ainda aprende isso no colégio, mas a gente aprendeu na época. E o intuito dele era reformar mais ainda, era ter abertura tanto de debate de ideias, que é a glasnost, ter um certo nível maior de autonomia para tomada de decisão, as coisas serem menos centralizadas, e a perestroika é a reforma econômica, que é um motivo que abre McDonald's na União Soviética. Exato. A União Soviética já estava extremamente defasada nesse ponto, né? Já tinha tido a revolução da informática nos Estados Unidos, já estava rolando computador, já estava rolando digitalização das coisas, e a União Soviética ainda estava também bens de consumo com o toyotismo já estavam se expandindo em massa, então já está aquele negócio de todo mundo tem um carro, todo mundo tem a máquina de lavar, todo mundo tem a geladeira, todo mundo tem a televisão, todo mundo tem um rádio, todo mundo tem tudo, e na União Soviética esses itens eram coisa de fila, coisas que demoravam meses e tal, Exato, então... Não tinha inovação nenhuma, Exato. entendeu? E a última inovação tinha sido a invenção do Tetris, tá ligado? Tipo Exato. isso. E aí, cara, ele implementa essas 2 políticas, a perestroika foi... Tipo, não deu certo, assim, né? Porque a economia da Rússia até hoje, ela é ruim, hoje em dia ela é baseada só em petróleo e gás natural, basicamente. Tô morando no Brasil, tá? Só pra... Mas a economia da Rússia é ruim, assim, eu acho que eu posso Se falar ela é isso com ruim, a do tranquilidade. Brasil é ruim também. A economia do Brasil também é ruim, mano. Falo isso com tranquilidade. E aí, a perestroika não fez grande diferença, assim, pro padrão de vida dos russos, mas a glasnost fez, porque as pessoas passaram a ter acesso a coisas do Ocidente, que é a época que tem a febre de calça jeans na Rússia, por causa da perestroika, negócio de McDonald's, todas essas coisas, da glasnost. Todas essas coisas são dessa época, e, muito relevante, ele dá autonomia para as repúblicas soviéticas e para as repúblicas da Cortina de Ferro. Que é quando você tem um negócio da, como se fala, da solidariedade na Polônia, que é um movimento dos poloneses que são socialistas, mas são meio católicos e são anticomunistas, e aí querem depor o regime comunista, e o Gorbachev deixa isso acontecer, ele meio que não faz nada, entendeu? Quando os movimentos semelhantes acontecem na Hungria e na República Tcheca, do povo meio que resolver abandonar o comunismo, ele deixa isso acontecer e não faz nada. O que é uma mudança de política, porque o Khrushchev, que é um cara que ele era mais liberal também, ele vai lá e esmaga a revolta dos Húngaros em dos 56. húngaros. Exato. E aí a República Tcheca, se eu não me engano, faz a mesma coisa em 68 e é esmagado pelo Brezhnev. Aí o Gorbachev ele só deixa. E aí tem o problema de Chernobyl que acontece durante ele perde uma moral, mas ele mantém, enfim. E aí depois ele meio que deixa as repúblicas da União Soviética terem mais autonomia, e aí tem eleição, as repúblicas começam com, se eu não me engano, os bálticos, aí depois a Ucrânia, elas todas meio que votam para ficar independentes da União Soviética. Ele deixa a criação de outros partidos na Rússia, o que é uma quebra muito monumental com o leninismo. Exato. Porque o leninismo era crença de, cara, um partido. Crença central, né? O que define o leninismo é justamente isso, cara. Vai ter um partido só, sem oposição, e dele vão ficar as melhores mentes, né? Pra gente botar pra revolução acontecer de fato. Exato. Né? Então... E aí ele deixa acontecer mais de um partido, se eu não me engano, criam-se 3. E os nomes dos partidos é tipo o Partido Social Liberal Democrata da Rússia, entendeu? Então é uma coisa que claramente não é socialista, sabe? Uhum. E aí o Boris Yeltsin ganha, tenta... Agora eu não tenho certeza se é antes ou depois do Boris Yeltsin ganhar essa eleição na Rússia, mas eles tentam dar um golpe, os caras linha dura lá, tentam dar um golpe no Gorbachev quando ele tá viajando. Pra evitar a abertura, né? Pra evitar a abertura. E aí eles prendem o Gorbachev alguns dias num palácio, mas não adianta nada, a esse ponto já era tarde demais. E aí a União Soviética acaba.
E aí acaba a Guerra Fria. Então, tu tem toda a questão do Muro de Berlim, que o Gorbachev ele opta por não fazer nada, sabe? Ele deixa o negócio do Muro de Berlim acontecer. Ele também faz uma reaproximação com o Ocidente, com o Reagan, né, que era um cara hiper anticomunista. O Gorbachev vai lá e encontra com ele Ele várias acaba a vezes. hipocrisia, né? Porque, na verdade, a economia da União Soviética era profundamente dependente das exportações para os Estados Unidos, né? Exato. Então, tipo, a interação econômica entre os dois países era boa, mas tinha, tipo, uma falsa hostilidade que já tinha... Porque a União Soviética já não tinha mais capacidade real de rivalizar com os Estados Unidos em todos os eixos, menos bomba nuclear, Exato. há décadas, entendeu? E aí ele também negocia um certo nível de desarmamento também.